Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia aqui com a palavra, com o Senhor, né? E a gente finalizando aqui a semana 31. Hoje, domingo, dia 28 de julho, finalzinho aí já do mês de julho, como passou rápido, né? E as semanas têm passado muito rápido. Hoje nós vamos ler Isaías, a gente começa a semana 32 amanhã, finalizando o livro de Isaías quarta-feira, né? Então, segunda, terça e quarta, a gente finaliza aí o livro de Isaías. E hoje a gente vai ler, então, o capítulo 49, 50, 51, 52 e 53, tá? Vamos seguir? Então, Isaías 49 diz assim: Escutem-me, vocês, ilhas, ouçam, vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção de meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão ele me escondeu e ele me tornou uma flecha polida. E escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz: Aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo. Pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: Para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pelas nações, ao servo de governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se curvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte ou alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas da minha mão, seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que a despojaram afastam-se de você. Erga os olhos e olhe ao redor, todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento, você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, e apesar de sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo, e aqueles que a devoraram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: Este lugar é pequeno demais para nós, dê-nos mais espaço para nele vivermos. Então você dirá em seu coração: Quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só, mas estes de onde vieram? Assim diz o soberano Senhor: Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas.
Reis serão os seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se pode tirar o despojo dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser resgatados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor: sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e seus filhos eu os salvarei. Farei seus opressores comerem sua própria carne, ficarão bêbados com seu próprio sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. Capítulo 49, o Senhor está falando a respeito de Cristo, o seu servo, né? O servo que ele vai levantar, e que ser servo é muito pouco. Ele fala sobre essa questão da restauração, e ele termina o texto com a sua esposa dizendo: mas quem gerou todos esses filhos? Quem criou todos esses filhos? É Israel dizendo para o próprio Senhor, que é o seu marido, né? Como que esses filhos nasceram se eu era estéril, se eu estava enlutada, se eu não tinha marido, né? Sabe assim, é tão poderoso Deus falar a respeito da restauração de Israel, a respeito de como ele vai trazer, né, Israel de volta à sua terra, e ela terá ainda muitos e muitos filhos que ela nem imagina, né? Realmente serão incontáveis os números, né, dos descendentes de Jacó. Isso é poderoso demais. Capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu a mandei embora? A qual de meus credores eu vendi vocês? Por causa de seus pecados vocês foram vendidos. Por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? Com uma simples repreensão eu seco o mar, transformo rios em deserto. Seus peixes apodrecem por falta de água e morrem de sede. Visto de trevas os céus e faço de veste de lamento a sua coberta. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Porque o Senhor, o soberano, me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firme, como uma dura rocha, e sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encare-me-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente. É o soberano Senhor quem me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra de seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Quem levou Israel para o exílio, quem destruiu Judá e Jerusalém, né? Quem destruiu todo o território de Israel foram eles mesmos com seus pecados, né? A maldição que a palavra de Deus traz sobre o pecado é quem destruiu toda a terra de Israel. Então Deus está falando que foram eles, não foi outro, mas ele é o seu resgatador, aquele que redime das suas transgressões, né? Então Deus, ele tem força, poder para transformar tudo isso que está diante deles.
E é isso que o Senhor vai fazer. Aquele que confia nele, né? Que crê na sua palavra, verá com seus próprios olhos. Capítulo 51. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza, o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e som de canções. Escutem-me, povo meu, ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim, e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos, pois a traça os comerá como a uma roupa, o verme os devorará como a lã, mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor, acorda, como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática? Não foste tu que secaste o mar, as águas do grande abismo, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar? Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião com um cântico, alegria eterna coroará sua cabeça, júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. Eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva, e para que esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada, por causa da ira do opressor que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Os prisioneiros escolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que agito o mar para que suas ondas rujam, Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu, que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra e que digo a Sião, você é meu povo. Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la dessas duas desgraças que a atingiram? Ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiaram. Eles jazem no início de cada rua, como um antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouça isto, você aflita, embriagada, mas não com o vinho. Assim diz o soberano Senhor, o seu Deus que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. Eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, que disseram a você, caia prostrada para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como chão, como uma rua para nela a gente andar. Capítulo 51, o Senhor faz esse paralelo sobre a salvação, né? Sobre a restauração. Ele é o restaurador, ele é aquele que vai trazer salvação, ele é aquele que
domina sobre todos os atormentadores, a palavra vai falar, né, de Israel. Todos aqueles que oprimiram Israel outrora serão também oprimidos pelo Senhor, porque o Senhor trará justiça no tempo oportuno, né? O Senhor permitiu que o seu povo fosse destruído, arruinado, para que eles se voltassem para Ele, para que eles entendessem que Ele era o Senhor sobre a vida deles. Então tudo tem a ver com restauração, tudo tem a ver com salvação, tudo tem a ver com reconhecimento e arrependimento. Essa é a parte mais importante para mim, de ver Deus trazendo juízo sobre Israel. O que Deus deseja é arrependimento do seu povo. 52. Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano Senhor: no início o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Assíria o tem oprimido. E agora o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. E constantemente o dia inteiro meu nome é blasfemado. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que sou eu quem o previ. Sim, sou eu. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Afastem-se, afastem-se, saiam daqui, não toquem em coisa impura. Saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Mas vocês não partiram apressadamente, nem saíram em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram compreenderão. Capítulo 52, o Senhor fala a respeito dessa tão grande salvação que o Senhor trará. Ainda que o seu povo tenha sido levado cativo, ainda que eles estejam oprimidos, ainda que eles tenham sido levados para longe, o Senhor os resgatará. E não só isso, mas ele fala também dos gentios, né, de nós hoje, que temos sido alcançados por essa tão grande salvação. Está falando novamente sobre o Senhor Jesus. Ele é esse servo que está sendo falado o tempo todo. Ele é esse que agora está sendo falado nos últimos versículos do capítulo 52, aquele que estava desfigurado, não parecia um ser humano, né? Está falando do próprio Cristo crucificado. E o capítulo 53, ele continua falando sobre esse desfigurado, sobre aquele que eles não tinha nenhuma formosura, a palavra vai falar, mas é dele que vem essa tão grande salvação. Capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que lindo, né? Que poderoso ver o capítulo 52 e 53 falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais de 700 anos antes de Jesus vir à Terra. Isaías está tão cheio, né, dessa inspiração do próprio Senhor, trazendo palavras de consolo a Israel nesse momento. Os últimos capítulos de Isaías falam desse consolo de Israel, né, sendo consolado pelo próprio Senhor a respeito do seu exílio, a respeito do sofrimento, a respeito de tanta morte, de tanta destruição, que eles estão sendo testemunhas por causa da invasão da Assíria e posteriormente da Babilônia também. Então, o Senhor, por causa da multidão de pecados, está trazendo a sua ira, mas ele mostra que haverá alguém que virá e terá então a possibilidade de ser uma oferta pela culpa. O versículo 10 do 53 fala: o Senhor Jesus foi uma oferta pela culpa. Isso é muito poderoso. Então, que nós possamos meditar nesses textos, né, que nós lemos hoje. Isaías, como eu tenho dito, é um livro extremamente forte, né? Mas a gente percebe que está tudo escrito, né? Não tem grande mistério. É ler o texto e pedir para o Espírito Santo realmente só trazer um entendimento para nós, porque o texto já está falando e nós sabemos de quem o texto está falando. Como nós temos todo o texto já escrito, toda a profecia já está escrita, de Gênesis a Apocalipse, então a gente consegue compreender. Talvez Israel, Judá, nesse momento em que Isaías estava falando, realmente não tinham condições espirituais, muito menos de conhecimento de Deus, para entender o que ele estava profetizando. Mas está escrito, e quando eles então foram compreendendo isso, foram vendo o cumprimento dessas profecias, então eles iam compreendendo quem era o Senhor, eles iam entendendo quem era Deus que estava falando com eles. Esse é o propósito da palavra. Quando a gente olha para a Bíblia e consegue compreender o texto bíblico como ele é, as profecias se cumprindo, os textos se encaixando, né? Então a gente sabe que Deus realmente é o nosso Senhor e Salvador. E essa convicção, ela vai sendo cada dia mais forte dentro de nós. E aí não tem quem tire esse entendimento, essa convicção de quem é Deus nas nossas vidas e de quem é Deus para a humanidade, né? Do que Deus vai fazer e está fazendo na humanidade aqui na Terra. Amém, queridos? Nós possamos ter um domingo aí cheio da presença de Deus,
que nós possamos ter um dia, né, cheio de comunhão com a família, com os amigos, com os irmãos. E amanhã a gente começa a semana 32, continuando justamente aqui para finalizarmos o livro de Isaías até quarta-feira. Então, segunda, terça e quarta, a gente está aqui lendo Isaías até o capítulo 66 na quarta-feira, tá bom? Deus abençoe, ótimo domingo para vocês, meditem nessa palavra, deixa o Espírito Santo ministrar a vida de vocês em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.